Olá pessoal, sou eu, Fábio, retomando o canal Oliveira da Ciência, que faz tempo que a gente não publica nada, mas é por conta das questões que a gente estava resolvendo. Mas eu quero retomá-lo, o nosso canal, eu quero falar sobre mitologia, sobre literatura, inclusive também sobre o direito, que é uma área que eu atuo e gosto bastante, como vocês já sabem, eu sou advogado, além de professor. E assim, aqui na escola que eu trabalho, recentemente o pessoal estava discutindo a questão desse livro aqui, ó. Um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Ela está viva ainda, essa escritora, é negra, de Minas Gerais, e ela conta, ela inventa, tem uma palavra que eu também não conhecia, que eu vou pegar aqui no celular, que está logo no prólogo do livro dela, para explicar como é que foi esse acidente, digo assim, acidente, como que ela encontrou a documentação para poder escrever esse livro. E eu não vou entrar em maiores detalhes, mas o conceito que ela tentou colocar, que ela colocou, e de alguma forma eu acho que foi bem interessante, é serimpidade. Ela fala a origem do livro, mas enfim, nesse momento eu não retomo, mesmo porque eu também não lembro, e é importante que vocês tenham isso em mente. Inclusive, eu escrevi um texto a partir de uma resenha do livro dela, só do capítulo 1º. Esse termo que ela cunhou, serimpidade, é aquela coisa que você está em busca de alguma coisa, você está na jornada do herói, por exemplo, e as coisas não dão certo, e você, por um motivo ou por outro, você se desvirtua ou vai para outro caminho, e o que você não estava procurando, ele meio que aparece para você. Então, essa lógica aí. Isso tudo se deu de uma experiência que ela teve. A Ana Maria Gonçalves, ela queria morar na Bahia, enfim, ela queria escrever lá sobre uma situação dos negros lá do passado, que foram escravizados, enfim. Mas ela percebeu que havia já muitos escritos sobre aquilo. Então, bom, enfim, ainda assim queria ir para lá, ela foi viver lá na Bahia, e teve uns problemas lá de assalto, enfim, essa coisa toda que meio que deixou-a decepcionada. Aí eu passo que ela pegou, isso mudou, foi para outra região do Nordeste, enfim, e lá meio que sem querer, que às vezes eu acho que não existe essa coisa meio que sem querer, as coisas acontecem como tinham que acontecer, enfim, mas é muito bacana essa coisa. E meio que inesperado, ela conheceu umas pessoas e recebeu ela até um calhamaço de folhas lá, mais ou menos 60 centímetros, de escritos que alguém tinha escrito. Evidente, né? E assim, estava numa outra língua, nesse momento não me recordo que língua que era, ela traduziu e meio que deu origem ao livro. E esse livro, Um Defeito de Cor, ele trata de duas crianças que são gêmeas, a mãe que foi assassinada na frente das crianças, o irmão também e a avó. Até o primeiro capítulo, ela explica lá como é que foram se deu os acontecimentos, o nascimento das crianças e também como foi a morte, inclusive a morte de uma das gêmeas, que é a sobrevivente, que vai relatar tudo. Inclusive, mais à frente, me parece que outros eventos meio que separam as gêmeas. Eu acho que bem por aí mesmo, eu não vou entrar em mais detalhes, para que vocês possam ter interesse pela obra. E a cena marcante para mim no primeiro capítulo foi ao passo que assim, uma outra tribo meio que invadiu lá, encontrou a mãe, as crianças, as 3 crianças e a avó, e os caras meio que estupraram a mãe na frente das crianças, enfim, foi uma coisa assim medonha a descrição que a própria narradora dá, na frente das crianças, e inclusive um dos caras, que eram vários lá e tal, com o membro ereto, e fez as crianças pegarem, uma coisa esdrúxula mesmo. E a mãe, assim, vendo tudo aquilo, ela não teve outra reação, a não ser rir da situação de tão trágica que foi. Porque ela foi abusada por diversas pessoas. E na frente das crianças, inclusive abusaram das crianças também, uma coisa meio, sabe, grotesca assim. Então, eu sou pai também, eu tenho filhas, enfim, foi meio pesado para mim. E o que acontece? Ela não tinha o que fazer, aí ela lembrou-se do passado, começou a sorrir. Acho que mesmo para, de alguma forma, tirar o peso do coração das crianças, começou a sorrir. E o cara terminou lá o que ele queria, ele pegou a lança e no rosto dela, sorrindo, no rosto dela, o cara desceu a lança. A mãe das crianças morreu sorrindo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, valeu, até mais.